irmã, estamos com mais um podcast da Primeira Igreja Presbiteriana e para nós é uma alegria muito grande estar com vocês. Está conosco o reverendo Zélio, como também o evangelista Paulo, pastores comigo lá na Primeira Igreja, o Zélio, a congregação de Boas Novas em Santa Bárbara, e a congregação Aliança lá em Dom Correia, e o Paulo na congregação Esperança, ali no bairro Aparecida, atrás do campo do Polivalente. O tema que nós vamos falar hoje é sobre Jesus Cristo, a pessoa sublime e maravilhosa do nosso Senhor, né? A sua dupla personalidade, dupla natureza, né? Melhor dizendo, natureza divina, natureza humana e acima de tudo, né? O senhorio dele sobre todas as coisas como nosso único e suficiente Salvador. Deus possa te abençoar e fique conosco para aprendermos mais um pouco sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Muito bom, Zé, estamos aqui e é maravilhoso, né, poder ter esse tempo para conversar sobre Deus, sobre sua palavra, como também, Paulo, é maravilhoso ter esse tempo, né, e é um aprendizado grande para nós também poder participar desse podcast, estar aqui, né, com esse projeto, que de fato é um desafio para nós, é algo novo, mas tudo para a glória de Deus, a gente vai fazendo, Deus vai nos ensinando nessa caminhada, e nós temos hoje um assunto que é de fato um dos mais gloriosos, né? E com toda certeza o melhor para se falar de toda a nossa fé, que é sobre o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Bom demais. Como é que está lá? Como é que está a igreja? Como é que está o trabalho? E quanto que você tem falado de Cristo lá, Zé? Sempre, né? Sempre, sem dúvida nenhuma, né? Nós sabemos que fora de Cristo não há salvação, não há remissão de pecados, então somente Cristo, né? Somente Cristo. E a igreja, ela é cristã, nós somos uma igreja cristã, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Deus deu a Cristo um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, porque de fato Ele é o Senhor da igreja. Deus fez Jesus Cristo o Senhor da igreja, e Ele é o assunto principal, mais importante. Tudo tem que girar em torno dele. Mas por que tudo tem que girar em torno de Jesus? Por quê? Porque Deus escolheu Jesus para ser de fato o centro de todas as coisas. E nós vamos falar sobre isso, sobre a pessoa de Cristo, sobre o que Ele fez por nós. E no nosso podcast passado, nós falamos sobre o pecado, enfatizamos muito da incapacidade nossa de ir até Deus. E sempre estávamos dando algumas pistas de que falaríamos sobre a solução para esse problema. Não é? E hoje é o dia de falar sobre a solução para esse problema, que é Jesus Cristo, o único. Tanto é que ele vai dizer claramente lá em João, capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Então essa exclusividade de Cristo, essa importância dele, de fato, é algo extraordinário. E nós vamos falar com você qual que é a solução que o pecador tem diante de Deus, que é buscar a graça, a bondade, a misericórdia de Cristo para salvá-lo, para transformá-lo. E o primeiro tema que nós vamos tratar aqui é que Jesus é eternamente Deus. Tem algumas seitas, né, que para eles Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura de Deus. Jesus é a primeira criação de Deus, mas ele não é Deus. Mas o que a Bíblia fala exatamente sobre essa divindade de Cristo? João capítulo 1 é o texto assim primordial que devemos estudar e entender sobre ele. Vai falar sobre essa humanidade, essa divindade de Cristo. E João, ele no seu evangelho fala muito sobre essa característica divina de Cristo, a divindade de Cristo. E o texto começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
ele, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, de fato, ele é o próprio Deus, a própria personificação do divino e, de fato, uma das características principais de Jesus e que faz dele o nosso maravilhoso Redentor é saber que ele é Deus juntamente com Deus Pai. E precisamos falar um pouco sobre essa questão da doutrina da Trindade, né? Para que não haja confusão. Não é que existe 2 deuses ou 3 deuses, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não. É um só Deus, mas são 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E João está dizendo isto, que Jesus era Deus, estava com Deus. E com certeza o caráter divino de Cristo é revelado para nós aqui no Evangelho de João. E por que algumas igrejas não, né? Algumas seitas falam que Jesus não é Deus? Talvez por não entenderem, não compreenderem a Trindade. Algumas delas têm traduções diferentes das Sagradas Escrituras. Eles alteraram o ensinamento das Escrituras, inclusive os santos dos últimos dias, os adventistas, né? Como também os testemunhas de Jeová e os mormons da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, que mudaram as Escrituras e fizeram algumas mudanças exatamente para desqualificar e para tirar essa glória de Cristo, que é Cristo é a segunda pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. E é isso é importante, pastor, nós observarmos aqui essa questão dessa mudança. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento, na criação, né, em Gênesis 1, o texto ali no verso 26 é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós já temos ali o plural sendo utilizado, né? A ideia de que mais de uma pessoa, né, estava ali realizando aquela obra. E Jesus Cristo já é, né, por vários textos do Antigo Testamento, nós temos ali prefigurações da pessoa de Cristo, né, daquele que viria, e inclusive manifestações, né, que nós chamamos de teofanias, né, das manifestações do próprio Deus, como na sarça ardente, né, em Êxodo capítulo 3, com Gideão, né, a luta de Jacó, né, com o anjo do Senhor no vale de Jaboque, em Gênesis 48, são textos que nos mostram a presença de Jesus já no Antigo Testamento. Então, de fato, não há dúvida no meio cristão sobre essa doutrina, que Jesus é Deus. E é muito sério a negação disso, né? Aqueles que negam que Jesus é Deus, em 1 João capítulo 4, nos diz que aqueles que negam esse fato não têm parte com Deus. E o próprio Jesus, em João 8,58, se apresenta como Deus, por diversas vezes se manifestou a Moisés no Antigo Testamento com a frase, eu sou, a expressão, eu sou. Então nós temos muito embasamento bíblico, né, para poder afirmar que de fato Jesus é Deus. E é interessante, Paulo, porque a gente quando olha para o Antigo Testamento vai ver tantas teofanias, né? Ou nem tantas, mas todas apontando para a vinda do Messias. E é interessante, queridos, que outro dia o pastor Theo deu uma ilustração, né? Talvez sirva para alguém entender aqui o que é uma teofania, uma sombra, né? Daquilo que viria, que é o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, é você estar com uma panela na mão, né? E de repente tem uma sombra ali daquela panela. Você não consegue fazer qualquer tipo de cozido na sombra, mas aquela sombra aponta que do lado ali tem uma panela. E mostrando para isso que a sombra aponta para Cristo, e ele vem. E essa promessa a gente vê lá também, meu querido ouvinte, em Isaías, capítulo 7, que diz assim, o verso 13, a partir do verso 13. Então disse o profeta, ouvi agora o caso de Davi, e acaso
não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também o meu Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. E olhe bem, né? Emanuel é Deus conosco, e ele veio, habitou nessa terra, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida e vida com abundância. E isso é uma promessa no Antigo Testamento que é agora revelada no Novo Testamento. E Jesus ser Deus é muito importante. Por quê? Porque o padrão de Deus para agradar e satisfazer a justiça de Deus é a perfeição. E quais criaturas de Deus que Deus fez que são perfeitas aos olhos de Deus? Não existe. Não tem nem os anjos, nem o céu tem a perfeição que Deus quer, porque só Deus tem essa perfeição. Por isso é importante Jesus ser Deus, porque só como Deus ele poderia satisfazer perfeitamente e suportar a ira de Deus como ele suportou. É verdade. O nosso Deus Pai é satisfeito no sacrifício do Filho. A ira que estava sobre Jesus, o sacrifício de Jesus é aceito justamente porque sobe como um aroma suave, né? Essa expressão que nós no Antigo Testamento vemos ali diante do sacrifício, né? Diante dos animais que eram oferecidos ali para serem a imolação do pecado, né? No qual o povo realizava. Então nós temos esse caráter da santidade e da perfeição do nosso Senhor Jesus evidenciados justamente no momento que marca a história da redenção, que é o Calvário, né? Então na cruz, vamos dizer que Jesus ali, ele manifesta as duas naturezas também, né? Ele morre como a natureza humana, mas ele ressuscita ao terceiro dia como Deus, né? Então nós temos essa importância de lembrarmos de tudo que já estava no Antigo Testamento, prefigurando essa perfeição que Deus exige. Nós vemos no livro de Levítico, né, no Antigo Testamento, o padrão da excelência de que deveria ser o momento sacrificial. Isso apontando para justamente o que Jesus iria fazer. Inclusive, lá em Levítico vai dizer: sede santo como eu, o Senhor vosso Deus, é santo. O padrão que Deus coloca para o seu povo é Ele mesmo. E quem poderia alcançar esse padrão, a não ser o próprio Deus? Então, Jesus como Deus, é muito importante entender isso. Você que está nos ouvindo, entenda isso. Jesus é Deus. Ele não é uma criatura de Deus, ele não é um Deus menor do que Deus, mas ele é Deus. O versículo 14 de João, capítulo 1, vai dizer assim: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Então, o unigênito é o único que foi gerado do Pai, né? O único que é eternamente gerado do Pai. Assim que a doutrina da Trindade vai falar, né, que Cristo é eternamente gerado do Pai. Ele não é uma criação do Pai, mas ele é o único que sai do Pai, que faz parte do Pai, que é um com o Pai. Muito importante. Então Jesus é Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, também Paulo vai falar sobre essa característica de Cristo, dele ser 100% Deus, de ser um com a pessoa da divindade, de fazer parte da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9, e diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo fala de totalidade e de plenitude. Ele diz assim: Cristo não é só totalmente Deus, mas ele é plenamente Deus. Não há nenhuma dúvida de que exista ou que esteja em Cristo a pessoa de Deus, e ele é o próprio Deus, como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Então, a Bíblia é muito clara em relação a essa questão da divindade de Cristo. Outra coisa, se Cristo não é Deus, ele não poderia ser adorado. Se ele fosse adorado, seria idolatria. E é interessante que lá em Apocalipse capítulo 20, que João se dobra para adorar o anjo que estava trazendo a revelação para ele. 22, eu acho, se eu não me engano,
depois vocês olham aí, eu acho que é Apocalipse 22. João se prostra para poder adorar. O anjo estava trazendo a revelação, o anjo fala, não faça isso, adorar somente a Deus. E Jesus recebia adoração. A igreja do Novo Testamento adora Cristo como Deus. Então é muito claro essa divindade de Cristo, esse poder de Cristo. Também Jesus é Senhor de todos. Eu demorei a entender isso, Paulo e Zélio, e a gente precisa fazer a distinção. Depois nós vamos falar sobre o Jesus homem, né? Mas entre o Jesus, segunda pessoa da Trindade, e a natureza humana de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Quando Paulo fala que Deus exaltou Jesus e deu um nome a ele que está acima de todo nome, ele não está falando da natureza divina, porque a natureza divina é exaltada, é glorificada. Cristo é Senhor de todas as coisas na natureza divina dele. Agora ele é exaltado em qual natureza? Natureza humana. A natureza humana. Então Deus faz de Cristo a sua natureza humana Senhor sobre tudo e sobre todos, ao ponto do texto dizer que todo joelho se dobrará diante dele. Filipenses capítulo 2, de 9 a 11, vai dizer assim: por isso Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Como que a criação pode dobrar os seus joelhos diante de outra criatura como eles? E pastor Theo, o texto que você falou é Apocalipse 22, verso 8 e 9. Vem para nós aí, pastor Zé, fazendo favor. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então não me adore, é Deus que você tem que adorar. Então Jesus recebeu a adoração de várias pessoas no seu ministério aqui, e até hoje louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? É o nosso Deus a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Então ele é Senhor de todos. Deus fez Jesus Senhor de todos. Ele deve receber a adoração, e no último dia toda a criação renderá adoração a Cristo. Por isso que ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ele é o único caminho. E mais, aqui em Atos capítulo 10, versículo 36, os apóstolos falando sobre Cristo. Quando Pedro vai até o centurião, onde ele vai pregar o evangelho, ele vai levar Cristo a vários lugares entre os gentios, ele diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha a centralidade de Cristo, a divindade de Cristo e a gloriosa graça do seu ministério entre nós. Ele é Senhor de todos. Todos nós nos dobraremos diante dele. E nós devemos entender isto. Cristo é Senhor, ele é Senhor, ele manda, as ordens vêm dele, como também as Escrituras nos dizem que ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele que dirige o seu povo, ele que dirige a sua igreja. Então, a divindade de Cristo, o senhorio de Cristo é muito clara em todas as Escrituras. E também é clara a graça de Deus. Muito obrigado, Renatinho. A Bíblia diz que quem dá um copo de água a um profeta vai ganhar um galardão de profeta. Então você vai ganhar um galardão de profeta aí. Você trazer um café, o galardão é maior, viu? A bênção é maior ainda. Tem um negócio aí que eu acho que é chá. Não, aí não dá não. Chá quebra as pernas. É complicado. Eu tomo. Se não colir, você vai pedir uns gotinhos. Jesus também, ele se fez homem. Ele se fez homem. E é maravilhosa essa graça do Deus eterno se tornar homem, vir até nós, se tornar um de nós. Como que Deus quis entender a natureza humana?
não só conhecer a natureza humana, como ele conhece muito bem cada detalhe, mas ele se tornou homem. Deus quis ser tocado por nós. Andar no meio de Ele nós. queria ter visto nossas fraquezas, passar por nossas aflições, e Hebreus vai dizer que ele pode ser o nosso sumo sacerdote, porque ele sofreu e enfrentou todas as provações que nós passamos. Olha Isaías, pastor, 9, verso 6 também, que vai dizer assim, porque um menino nos nasceu, aí você está falando da humanidade, nasceu um menino, né, que o texto diz assim, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Nós acabamos de falar sobre a questão dele ser Deus, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha que maravilhoso, né? Que glória saber o que Jesus fez por nós, né? E ele se tornou homem. E a palavra que fala que o verbo se fez carne é a ideia de tabernacular, né? De habitar entre o seu povo, de habitar conosco, de se tornar um de nós. Olha a glória que nós humanos tivemos. O Deus eterno, o Senhor dos senhores, não quis ser um anjo, não quis ser qualquer outra das suas criaturas, por mais gloriosas que elas sejam. Ele quis se tornar um de nós. Não é à toa que lá no Jardim do Éden, Deus, quando foi criar o homem e a mulher, disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, exatamente apontando para o futuro, para a encarnação da segunda pessoa da Trindade. Spurgeon que vai dizer que antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito no conselho da Trindade, haja cruz. Deus já tinha decidido vir através do seu Filho para assumir a natureza humana. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 7, vai dizer que o Senhor, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tem uma doutrina herética do primeiro século que era o docetismo. O docetismo, eles diziam que Cristo não podia ser carne, não podia ter se tornado homem, porque a matéria é má. E para eles, Jesus era simplesmente alguém que parecia ser humano, mas não era humano, porque Deus não poderia se tornar carne. E João vai dizer que todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Por que a importância de Cristo ter se tornado homem? Por que a importância de Cristo ter feito carne, né? Ter se tornado um corpo como o nosso e assumido a personalidade humana, a natureza humana? Porque quem pecou contra Deus foi um homem. Então quem deveria pagar o preço pelos pecados dos homens? Um homem. Porque se Cristo fosse só Deus, Não faz sentido. não teria possibilidade de pagar o meu pecado, porque é outro ser. Ele teve de se tornar carne, para quê? Para carregar ali na cruz o pecado dos homens. Não é por acaso que Paulo chama Jesus do segundo Adão. E é onde Adão caiu, Cristo se tornou vitorioso. Cristo é tentado no deserto por Satanás, e exatamente os passos da tentação lá do Éden se repete lá no deserto. E é interessante que Adão no jardim caiu, Jesus no deserto permaneceu firme, e ele de fato paga o preço que nós deveríamos pagar, assumindo nossa natureza, sofrendo e passando todas as humilhações que passou desde o nascimento e morrendo uma morte, que é a morte de cruz, para nos resgatar. E ele é, de fato, e faz parte da natureza humana, e ele é o nosso Redentor e Salvador. Quando ele tem sede, né? Mostra a humanidade ali na cruz, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes pensam assim, mas ele era Deus, ele não sofreu essas condições ou situações que apresentam ali, ou ele sofreu, ou ele passou como Deus.
né? Mas nós sabemos que ele enfrentou e precisava enfrentar para que nós pudéssemos ser isentos da culpa. E ele nos justifica, né? Ele nos ama e é tão interessante quando você, meu querido ouvinte, entende isso, você dá muito mais valor à vida, à palavra de Deus, a tudo que Jesus Cristo fez e tem feito por cada um de nós. É interessante que Jesus, apesar de ser homem, ele foi e viveu uma vida completamente pura e sem pecado. Porque, como nós dissemos no estudo passado, né, que o pecado faz parte da natureza humana, mas Cristo foi gerado no ventre de Maria de maneira sobrenatural, não foi de maneira natural, né, pelo ato sexual, mas o Espírito Santo veio sobre Maria e gerou ali nela o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Hebreus capítulo 4, Zé, Paulo, no versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E é interessante, citando Filipenses 2 de novo, que lá Paulo escreve e usa a expressão que ele se esvaziou da sua glória. Mas esse esvaziar agora não é que ele perdeu a sua natureza divina, ele apenas ficou limitado. Houve a moradia, né, diferente, né, saiu do céu, veio para a terra, mas contudo ele não pecou. Então, se ele tivesse perdido a sua natureza divina, aí deixaria de ser Deus e provavelmente pecaria, mas não pecou. Então, nós temos a importância de afirmar realmente sobre as duas naturezas que não se misturavam, eram completas, e entendemos que somos limitados, né, para compreender isso de forma tão profunda, mas confiando na palavra que foi revelada a nós, pelos textos aqui lidos, e a importância de reafirmar que em momento algum Jesus pecou. Ele se fez pecado, mas não pecou. 1 Pedro, Paulo, capítulo 2, 22 e 23, diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E por que Jesus era e precisava ser alguém sem pecado? Porque ele estava fazendo aquilo que nós não conseguíamos fazer. Ele estava realizando algo que nós não poderíamos realizar, que é cumprir perfeitamente a lei de Deus, cumprir perfeitamente o que Deus exigia. E aqui em 1 João capítulo 3, versículo 5, diz assim: ele se manifestou, Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecados. E tem um texto que eu até fiz meus meninos decorarem, que é 2 Coríntios capítulo 5, 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que através da sua justiça fôssemos feitos justiça de Deus. Então, de fato, Cristo, que não tinha pecado, ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber a sua graça e a sua justiça. E Tito capítulo 2, 14, eu até li esse texto ontem, falando sobre o zelo pelas coisas de Deus, e o texto diz assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras ou zeloso de boas obras. Então é importante demais Cristo ser esse Deus eterno, ser esse homem perfeito e ser alguém sem pecado, sem dolo, sem nenhum erro. Por isso que nós somos aceitos por Deus, porque quando Deus olha para aquele que creu em Jesus, ele vê a santidade de Cristo, não os nossos pecados. Quando ele olha para mim, como olha para você, quando olha para todo cristão, Deus não vê os meus erros, a minha vida, ele vê a vida do seu filho. Assim como o cordeiro lá no tempo da antiga aliança substituía aquele que levava a oferta, o ofertante ou o povo, assim Cristo nos substituiu sobre aquela cruz. E é importante isso, meus irmãos, e é exclusivismo mesmo, puro e simples. Não há outra maneira de ser salvo a não ser por Jesus.
precisava vir. Mas Jesus veio porque não tinha outra maneira, não tinha outra forma. A única maneira de sermos salvos é através da santidade de Cristo. E ele vai falar de isso. Cristo, da bondade de Cristo. Em aquele texto que você colocou aí, João 14,6, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se tivesse outros meios, né? Ou atalhos, alguma coisa, o próprio Pai jamais colocaria o filho dele para um sofrimento tão grande, tão humilhante. Meu querido, muitas das vezes nós não paramos para entender o que Cristo fez. O nosso coração, às vezes, não é tão grato àquilo que Cristo fez por nós, nos tirando do inferno, porque aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, se você ainda não creu no Filho de Deus, você não tem a vida eterna. Então, é preciso parar para entender isso e analisar o quanto Deus nos amou, ao ponto de enviar o seu único Filho, João 3,16, né? Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a melhor notícia que alguém pode dar, e nós estamos dando aqui em Jesus a vida eterna. E Jesus derramou o seu próprio sangue como expiação pelo pecado. A lei diz isso claramente, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Cristo veio, e a missão principal dele é ir àquela cruz, derramar o seu sangue no nosso lugar, para pagar o preço que o pecado cobrava. E quem cobrava esse preço? Não era Satanás. Quem cobra esse preço é o justo juiz, que é Deus. Então Cristo morre ali na cruz para satisfazer a justiça de Deus. E a única maneira era um sacrifício perfeito, de alguém perfeito, que derramaria o seu sangue, que daria a sua vida para resgatar os pecadores. E foi isso que Cristo fez por nós. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício. Pastor, é interessante talvez a gente frisar um pouco isso, porque tem muitas pessoas que falam assim, olha, o Velho Testamento, e nós já citamos algumas passagens aqui, ficou para trás. Para nós é o novo, e Cristo veio depois que foi concebido, e a gente está vendo o tempo inteiro a gente falando aqui que o Antigo Testamento mostra, né, e revela a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que acontece isso no Novo Testamento, e a gente vai ver, Pastor Theo e Evangelista Paulo, lá em Zacarias 9, verso 9 e 10, inclusive foi uma das mensagens minhas no seminário, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo, salvador e humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. É interessante isso, que isso também é uma revelação de Cristo. Ele entra em Jerusalém, né? E ele entra montado em um jumentinho. E é interessante o verso 10, que diz assim: destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até extremidades da terra. E é interessante a gente olhar que essas promessas se cumpriram, e tudo que foi anunciado no Antigo Testamento foi revelado no Novo. Então, tanto o Novo quanto
o antigo é a palavra de Deus e é a revelação do nosso Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso, né, de entender a grandeza, né? E Cristo morre naquela cruz exatamente para oferecer ao pecador um caminho de salvação, oferecer a nós a possibilidade de sermos salvos. E a cruz, ela é pedagógica, né? Porque o seu poste aponta para Deus, para quem aquele sacrifício estava sendo feito para satisfazer. E o seu traço horizontal apontava para aqueles que iam receber essa bênção, que é todo aquele que crê em Cristo no seu sacrifício. Então Cristo morre na cruz para dar esse caminho de salvação. Por isso que Paulo vai dizer, para que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. E João 3,16 também diz a mesma coisa, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então os nossos pecados nos afastaram de Deus. Nós não temos capacidade de ir até Deus por causa dos nossos pecados. Todo o caminho que o homem criou para levá-lo a Deus são falhos. Essa ideia de que todo caminho leva a Deus é uma verdade, uma meia-verdade, que na verdade é uma mentira. Todo caminho leva ao juízo de Deus, mas só um caminho leva à bondade e à graça de Deus. E esse caminho é a cruz de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo, a obra de Cristo por nós. O texto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Isaías fala isso também, Isaías 53, né? Do sacrifício vicário do servo sofredor de Yahvé, que ele carregou lá na cruz todos os nossos pecados. Então não tem outra maneira de ter os nossos pecados perdoados a não ser através do sacrifício de Cristo. Por isso que a cruz é escândalo. Os judeus olhavam para aquilo e diziam: como alguém que morreu numa situação de maldição pode ser salvação? Como também era loucura para os romanos e para os gregos. E você como colocou... um homem morto, um escravo morto, um judeu morto pode me salvar? Mas Paulo vai dizer que Cristo e a sua cruz é o poder de Deus para salvar o pecador. Poder que muda a história, que muda a vida, que muda o coração, que tira o pecado, que limpa a consciência, que transforma a história, que cura a família, que liberta os drogados, que expulsa os demônios, que traz nova vida. É o poder de Deus que muda a história do homem. Então Cristo derramou o seu sangue para os nossos pecados, morreu naquela cruz para nos oferecer graça e salvação. Romanos, né, pastor? Verso 5, capítulo 5, o verso 1, fala: justificado, pois, nós estávamos falando da justificação, de nos tornar justos. Você já parou para pensar nisso? Que pela morte de Cristo, o sacrifício de Cristo e sua ressurreição veio fazer com que, nós já comentamos aqui, mas é bom lembrar, que nós nos tornássemos justo agora diante do Pai. Eu que não poderia chegar nunca ao Pai, agora posso chegar através do mérito de Cristo, e o Pai me olha através de Cristo e me vê justificado, com meus pecados pagos por causa de Cristo. E ele fala assim: pois mediante a fé temos paz com Deus por meio, olha aqui, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É só por meio dele, né, pastor Theo? Não tem outro caminho, não tem outro jeito. E Colossenses, capítulo 1, versículo 20, vai dizer que foi do agrado de Deus reconciliar em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Quando Adão pecou, toda a criação caiu. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, toda a criação agora aguarda a redenção dos filhos de Deus para ser libertada do seu cativeiro. Assim como Adão jogou toda a humanidade debaixo do pecado, agora Cristo vem e traz a redenção, não só para os homens, mas para toda a criação de Deus. Então a esperança, né? A esperança. Essa esperança é deixar por Cristo, né, como o Rei dos Reis, essa missão que nós estamos aqui nesse momento aqui refletindo. Essa mensagem que nós estamos dizendo aqui
é a mensagem da reconciliação. Paulo fala disso, né, em 1 Coríntios 6, né, que esse é o evangelho, essa mensagem, as boas novas, é o ministério da reconciliação que cabe a nós, servos do Senhor, anunciar. E como foi usado aqui agora a expressão, a esperança pelo que Cristo fez na sua obra vicária no Calvário. E ele não ficou na morte, ele não ficou preso ao túmulo. E é interessante a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é o carimbo de Deus, mostrando que Cristo era perfeito e santo e não tinha pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E se Cristo tivesse pecado, ele não ressuscitaria, porque ele estava recebendo o salário do seu pecado. Mas por que ele ressuscitou? Porque o sacrifício dele foi perfeito. A morte não poderia reter Jesus. A morte não tinha autoridade sobre Jesus, porque legalmente ele não tinha pecado nenhum. E é interessante que todos os juízes que julgaram o Senhor viram isso. Não vejo nele culpa nenhuma, não vejo nele culpa nenhuma. Os ladrões, um dos ladrões que estavam com o Senhor ali na cruz disse: nós, na verdade, somos culpados, estamos aqui recebendo o castigo justo dos nossos erros. Mas ele nada fez. Então Jesus Santo, ele ressuscita dos mortos para mostrar exatamente que ele foi aprovado por Deus, o seu sacrifício foi válido diante de Deus e ele conquistou para nós a redenção. E quando ele está morrendo, ele diz: tetelestai, né? Está consumado, está feito, tudo que eu vi fazer eu fiz. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz assim: vocês que estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós justiça de Deus. E também em Romanos capítulo 1, versículo 4 diz assim: mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Então Cristo ressuscita, ele vence a morte. E é claro que quem morreu lá na cruz não foi o Deus Filho, né? Deus é eterno, não pode morre. morrer. Quem morreu foi a natureza humana de Jesus. E quem ressuscitou também foi a natureza humana de Jesus. Cristo, depois da encarnação, ele se tornou o eterno Deus-Homem. Cristo nunca mais deixará de ser o eterno Deus-Homem. Ele assumiu a natureza humana para todo sempre. Ele se tornou um de nós para todo sempre. Já imaginou tamanho amor de Deus por nós e tamanha glória que nós temos? E ele nos representa, né? Diante de Deus. E diz o texto que Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele um nome que está acima de todo nome. Hoje a natureza humana em Cristo Jesus se assenta no lugar mais glorioso de todo o universo, que é o trono da majestade nas alturas. Nenhuma criatura teve esse privilégio, nenhuma. Só a natureza humana na pessoa de Cristo. É um texto. Olha a glória que Deus deu a nós. Olha a glória que Deus concedeu a nós. Por isso que Paulo vai dizer que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, representados por Cristo Jesus, naquele lugar de glória lá no céu. Particularmente, eu tenho um texto que eu gosto muito e também uma mensagem que esse texto faz parte. Quando as mulheres vão ao túmulo, né? E lá para arranjar, né? Arrumar o corpo de Jesus, e que quando elas chegam lá em Lucas 24, verso 5, né? Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, né, os anjos, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Meu querido, a minha esperança está nisso, né? Nessa obra preciosa. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, não é vã a nossa fé, a nossa esperança é real. Nós podemos ter a certeza de um céu onde não há dor, não há choro, não há tristeza, não há decepção na família, mas nós podemos ter toda a certeza de que nós estaremos para sempre com o nosso Redentor Jesus, aquele que deu a vida por nós. Eu acho, só um comentário, a ressurreição de Cristo, ela é, de fato, a demonstração, né, da vitória sobre o pecado. Ela é a exemplificação, a consumação da vitória sobre o pecado. Não é à toa que Paulo, em 1 Coríntios 15, que é o capítulo maior, né, do Novo Testamento,
onde se trata da ressurreição de Cristo. Paulo faz de fato uma apologia, uma defesa, né, sobre a ressurreição de Cristo, os fatos históricos. Ele vai falar das testemunhas, né, oculares que viram de fato Jesus que ressurgiu dos mortos, e ele vai dizer no final do capítulo 15, onde está a morte, a tua vitória, né? O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu o nosso inimigo, né? A maior dor, né, que nós podemos enfrentar, que é essa separação, que é a morte. Então, a esperança justamente pelo que Cristo fez no Calvário. Amém. É maravilhoso essa ideia da ressurreição de Cristo, da glória de Cristo, do poder de Cristo, de ele ter vencido a morte para a nossa justificação. E porque ele venceu, diz as Escrituras, que nós também venceremos. E se Cristo não ressuscita em corpo, o pecado tinha vencido. Porque Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, corpo e alma. Aí vem a morte e separa o corpo da alma. Aí Cristo vem, diz a Bíblia que Cristo veio para desfazer as obras do diabo, e ele vem, morre, assume um corpo, morre, e ressuscita para garantir a todos a ressurreição. E a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou, o primeiro que recebeu esse corpo glorificado, que nós também receberemos. E como nós podemos desfrutar de todas essas bênçãos? A justiça de Cristo, ela é imputada, é o termo que a teologia traz, imputada a nós, através da nossa confiança, da nossa fé nele. 1 Coríntios 1,30 diz assim: se vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós hoje justiça, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Cristo, ele imputa e coloca sobre nós a sua justiça quando cremos nele, quando confiamos nele e quando dizemos a ele: eu confio no Senhor e eu tenho o Senhor e quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, não é? Então toda essa obra de Cristo, todo o trabalho de Cristo, toda a santidade de Cristo, sua morte, sua santidade, sua perfeição, é aplicada à nossa vida a partir do momento que nós cremos naquilo que ele fez por nós. Então a solução para o homem pecador, para o homem que está distante de Deus, é confiar na justiça de Cristo, porque através dessa fé, dessa confiança, o homem se torna justo diante de Deus, justificado diante de Deus. Então, de fato, a obra de Cristo é maravilhosa e nós, devemos louvar a Deus, agradecer a Deus e bendizer ao Senhor pela maravilhosa graça que nos alcançou. E Paulo, lá em Colossenses capítulo 2,16, diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ninguém, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você entende tudo isso que nós falamos e tudo isso faz sentido para você? Da santidade de Cristo, da divindade de Cristo, da natureza humana de Jesus, da sua perfeita santidade, do seu sacrifício expiatório ali na cruz, da sua ressurreição e, acima de tudo, dessa graça de colocar sobre nós a sua justiça para sermos aceitos diante de Deus? Porque essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, que em Cristo Deus está reconciliando os homens consigo mesmo. Que Cristo é o caminho para que nós possamos ter comunhão com Deus. E não só um caminho, mas um único caminho. Porque algumas pessoas pensam que Cristo morreu na cruz para nos dar um exemplo de como fazer. Eu vi um dia um post, a pessoa falou: Jesus é um revolucionário, Jesus é um grande exemplo, é alguém evoluído, iluminado, que veio mostrar que há possibilidade. Não. Cristo é o próprio Deus, que se tornou homem e que morreu no nosso lugar, não para mostrar como fazer, mas para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer. Cristo não é somente um exemplo, ele é o nosso substituto, aquele que tomou o nosso lugar na cruz, e só podemos ter comunhão com Deus através de Jesus. Por isso há esperança para qualquer ser humano, seja ele quem for, se ele crer em Jesus, se ele confiar em Jesus. Por isso há esperança para você, mãe, que hoje olha para o seu filho e não consegue ver solução para o problema que ele está enfrentando. Por isso há esperança para você, marido, que tem dificuldade no casamento, que tem sofrido alguns problemas, passando por algumas dificuldades. Há esperança. Por isso há esperança para você que cometeu algum erro, cometeu algum crime. Há esperança para você, porque Jesus
perdoar os nossos pecados, para nos lavar, para nos redimir e para nos dar o caminho até Deus e para nos reconciliar com Deus, para mudar a nossa vida e a nossa história. É isso aí, eu creio que essa esperança passa pelo o fechar das cortinas, né? Quando de fato chegar o momento da volta de Jesus. Ali nós vamos desfrutar dessas bênçãos totalmente restauradas, né? Essa criação, esse novos céus, nova terra, longe já do pecado, e vamos poder ser dos nossos próprios olhos, né? O Senhor enxugar as nossas lágrimas, vivemos em plena comunhão, sem os ataques desse mundo caído e também do próprio pecado que ainda nós lutamos contra ele. E essa esperança foi dita pela boca do próprio Senhor Jesus. Quando ele vai ser assunto aos céus, ele deixa claro para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e ele foi preparar essas moradas, que nós possamos crer, né? Nesse momento que nós aguardamos. A igreja do Senhor aguarda, e você que nesse momento tem a oportunidade de ouvir essa palavra de esperança, entregue-se ao Senhor. Ele faz esse convite em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele tem autoridade para fazer isso, e ele tem poder para, de fato, aliviar o fardo, que o maior fardo que nós temos é o pecado. Né? Que essa esperança esteja latente, né? Em nossos corações, até que ele volte, continuemos crendo, continuemos evangelizando, anunciando essa mensagem para aqueles que ainda estão perdidos. E Jesus vai dizer em João capítulo 5, versículo 4: eu lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então essa é a esperança em Cristo. Quem crê em Jesus tem comunhão com Deus. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Se você tem a sua consciência sobrecarregada de pecados, vá até Jesus. Ele tem poder para te perdoar. Ele morreu naquela cruz exatamente para perdoar os seus pecados e te tornar aceito diante de Deus, para mudar a sua história. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre você e que você possa crer na mensagem do Evangelho, porque Deus se fez homem. Ele morreu naquela cruz no nosso lugar. Ele foi morto e sepultado, ressuscitou no terceiro dia e está vivo hoje, assentado à destra de Deus Pai, e quer salvar você, quer mudar a sua história, quer transformar a sua família, quer mudar o seu coração. Creia nele. Zé? Eu quero só deixar aqui um versículo também, aqui pelo menos 2 versículos da palavra de Deus, que está também no Evangelho de João, capítulo 10, quando Jesus fala assim: eu sou a porta, o 9, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Agora preste muita atenção no 10 aqui e no 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o verso 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo deu a vida para aquele que crer nele, e aquele que crer nele terá a vida eterna. Mas eu queria só deixar aqui para a gente, já encerrando, uma coisa também que pode mexer um pouquinho com a questão da esperança, mas não muda nada pelo que eu vou falar aqui. Ou com Cristo para o céu, ou sem Cristo para o inferno. Não há outro caminho. Nós falamos disso aqui. Não há outra esperança para a sua vida se não for Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Zé, como é que é a frase que você trouxe aí? Jesus é o terror do inferno, Isso. a alegria do céu e a esperança da terra. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus Amém. esteja com você e assista nossos podcasts, curta, compartilhe, dê suas sugestões e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Visite nossas igrejas presbiterianas e procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Tenho certeza que você crescerá em Cristo, crescerá em graça